Olá pessoal, Deus abençoe vocês, bem-vindo ao nosso canal. Tenho certeza que as mensagens aqui falarão ao seu coração. Se inscreva e ative as notificações. Deus vai falar ao seu coração. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho que escreveu João. João capítulo 17. Eu creio que toda entrada de ano nós temos que desenvolver algumas habilidades. E uma habilidade que a gente tem que desenvolver esse ano de 2020, sem dúvida nenhuma, como igreja, é a habilidade de oração. E eu lhe falo por quê. Parece que orar é algo habitual para nós. Orar faz parte da nossa vida cristã. Mas eu não estou dizendo a oração num aspecto superficial. Eu estou dizendo a oração num aspecto extremamente profundo. Eu quero lhe dizer que muitas coisas na tua vida serão liberadas a partir de hoje, a partir desse tempo, porque Deus vai te levar a um caminho, e esse caminho da oração é um caminho profundo de liberações. E eu quero usar um exemplo. É muito comum nós, pregadores, nos dias de hoje, estava falando com os irmãos no carro, vindo para cá, é muito comum a gente pegar um texto bíblico e pensar alguns personagens, homens e mulheres que foram usados por Deus tremendamente, e a gente olhar para atitudes que eles tomaram e aplicar elas na nossa vida e pregar isso. Mas eu confesso aos irmãos que eu sou extremamente apaixonado por Jesus Cristo. Ele é o nosso grande e poderoso modelo em todas as áreas da vida. Se você olhar para Jesus, eu quero que você entenda isso, a tua vida vai ser transformada de forma poderosa, porque Ele é transformador. O texto que nós vamos ler aqui é uma oração que Jesus fez. Jesus orava. Alguém pode repetir isso comigo? Pois é, Jesus orava, irmãos. Se você for ver, de Gênesis até o Apocalipse, você vai ver milhares de orações, de homens que foram ungidos por Deus, mulheres levantadas pelo Senhor, que oraram. E olhando para Jesus, a gente pode ter a impressão assim, mas ele era Deus, por que ele tinha que orar? A oração, muitas vezes na nossa cabeça, na nossa percepção, é uma atitude de petição apenas. Deus me dá isso, Deus me faz aquilo, Deus me libera isso. Não há problema nenhum em pedir algo a Deus. A Bíblia diz, batei, batei e abri-se-vos-á. Então, orar é uma bênção. Eu tenho o costume de falar assim com a igreja. É muito comum as pessoas chegarem nos pastores, bispão, ora por mim, eu estou precisando de um milagre, bispo, põe a mão na minha cabeça aí, libera essa palavra para mim. Bispo, eu estou com uma enfermidade, a família está com uma enfermidade, estou precisando de uma oração, de uma intercessão, para que o Jeová Rafa, o Deus que cura, vá e cure. Isso é bênção, a gente recebe pedidos de oração dezenas diariamente. Mas eu quero fazer uma pergunta aqui para a igreja e você responda para você. Qual foi a última vez que você chamou o bispo, a pastora, os pastores e falou assim: bispo, põe a mão na minha cabeça para que eu seja cheio do Espírito Santo? Que você não pediu nada, você só quis ter a presença do Espírito. Qual foi a última vez? Tenta puxar aí no seu arquivo de memória o teor, avalie as tuas últimas orações. O que você orou? Por que você orou? Qual foi a demanda? Qual foi a tua motivação? Bom, vamos ao texto e o Senhor vai nos ajudar. Eu quero que os irmãos coloquem aqui, porque eu acho que a minha versão é diferente da de vocês. Isso. João 17, nós vamos até o 26, vamos ler. Essa é a única oração inteira
de Jesus escrita na Bíblia. Jesus ensinou os discípulos a orar, Jesus falou muito sobre oração, mas João, ele escreve ipsis literis a oração de Jesus de forma plena. E aqui existem alguns ensinamentos, algumas lições para nós nesta noite. Depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou: Pai, chegou a hora, glorifica o teu Filho para que o teu Filho te glorifique, pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos que lhe deste. Esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Eu revelei o teu nome àqueles que do mundo me deste. Eles eram teus, tu os deste a mim, e eles têm guardado a tua palavra. Agora, eles sabem que tudo o que me deste vem de ti. Pois eu lhes transmiti as palavras que me deste, e eles as aceitaram. Eles reconheceram de fato que vim de ti, e creram que me enviaste. Eu rogo, eu oro, eu clamo por eles. Não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Tudo que tenho é teu, e tudo que tens é meu, e eu tenho sido glorificado por meio deles. Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo. Eu vou para ti, Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. Enquanto estava com eles, eu os protegi e os guardei pelo nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprisse a Escritura. Agora vou para ti, mas digo estas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Vou repetir: para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como também eu não sou. Não rogo que os tire do mundo, mas que os proteja do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Minha oração não é apenas por eles, preste atenção, estão comigo aí? Rogo também por aqueles que creram em mim por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou e vejam a minha glória e a glória que me deste porque me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço, e esses sabem que me enviaste.
Eu os fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles e eu neles esteja. Levante uma das tuas mãos. Senhor, esta é a tua igreja. Esses são aqueles aos quais o Senhor nesta oração citou. E eu quero nesta hora, neste momento santo da tua palavra, te pedir que o Senhor venha e sopre sobre a vida de cada um aqui. Eu sei que esta noite é noite de cura, eu sei que esta noite é noite de destravamentos, eu sei que esta noite é noite de expansão, eu sei que esta noite é noite de alegria plena, eu sei que boas notícias virão do céu nesta noite, para o teu povo e para esta igreja. E eu te peço, Pai, me usa nesta noite, que a minha carne se cale, e que só o teu nome aqui seja glorificado. Eu dependo de ti, e coloco tudo nas tuas mãos, Senhor. Fala com este povo, eu te peço. Eu oro em nome de Jesus de Nazaré, teu Filho que vive e reina. Amém e amém. Pode dar uma salva de palmas ao Senhor. Glória a Deus. Amém. Jesus termina a ceia. Ele lava os pés dos discípulos. E ele conversa longamente com os seus discípulos. A Bíblia nos mostra que era a Páscoa, a ceia, a celebração da Páscoa. Eles cantam alguns salmos, como é de tradição judaica. Eles cantam alguns salmos. E aí Jesus então, ele começa uma jornada. Horas antes do seu martírio, horas antes de ele ser julgado, horas antes de ele ser açoitado, ele começa então a orar. Ele sai em direção a Jerusalém, e antes de chegar em Jerusalém, antes de passar por um vale chamado Cedron, ele começa a orar. E ele faz esta oração, 26 versículos citados por João, uma oração que tem basicamente 3 divisões. A primeira, Jesus ora por si próprio. E ele começa a orar, do versículo 1 ao versículo 5, ele ora por si mesmo, e ele começa a falar de glória. Glorifica-me, Pai, eu te glorifico, Senhor. E ele começa a citar pelo menos 5 ou 6 vezes a palavra glória está nesta citação de Jesus. Ou seja, uma das coisas que a gente aprende nesse primeiro trecho da oração é que Jesus nasceu para a glória de Deus. Ele veio ao mundo para a glória do Pai, para que a glória do Pai se revelasse nele. Ou seja, e nós como igreja de Jesus Cristo aqui na terra, também temos uma missão. A nossa missão é viver para a glória de Deus. Deus te chamou para que você viva para a glória dele. O que você está dizendo, bispo? É isso, exatamente isso. Então o teu trabalho tem que ser para a glória de Deus, a tua família tem que ser para a glória de Deus, o teu dinheiro tem que ser para a glória de Deus, a tua existência tem que ser para a glória de Deus, o teu ministério tem que ser para a glória de Deus, tudo que envolve a tua vida é para a glória de Deus. Você não é obra do acaso. Deus te formou no ventre da tua mãe para que ele seja glorificado através da tua vida. Escute o que eu quero dizer aqui para você nesta noite. Se prepare para um ano de 2020, aonde Deus será glorificado na tua vida. As portas se abrirão para você, Deus será glorificado na tua vida. Tudo que acontecer com você vai ser para a glória de Deus. Nós temos um sentido nobre. Nós não nascemos por acaso. A nobreza do sentido da vida é que nós nascemos para a glória de Deus. Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, que quer comais, quer bebais, ou quer façais qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus.
Amanhã você vai acordar para a glória de Deus. Você vai trabalhar para a glória de Deus. Tudo que você estiver envolvido será para a glória de Deus. A segunda parte da oração de Jesus, Jesus ora pelos seus discípulos. Do versículo 6 ao versículo 19, ele ora pelos seus discípulos, para que eles pudessem compreender que tudo que eles tinham, que eles recebiam dele, portanto, era exatamente algo que vinha do Pai. Então, aqui no versículo 6 ao versículo 9 diz a Bíblia: eu revelei o teu nome àqueles que do mundo me deste. Eles eram teus, tu os deste a mim. Eles têm obedecido a tua palavra e agora sabem tudo que me deste vem de ti. Pois eu lhes transmiti a tua palavra que me deste, e eles aceitaram. Eles reconheceram que de fato eu vim a ti e creram que me enviaste. Eu rogo por eles, eu oro por eles. Não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Jesus cobriu os seus discípulos de oração. Eu quero dizer para você que tem sido discípulo nesta igreja, que tem sido ensinado nesta casa, que tem aprendido a cada culto, e olha, não é só você, eu aprendo com essa igreja. Aliás, eu quero dar um testemunho. Eu olho para o Bispo Júlio, e para a glória de Deus eu falo isso, e eu aprendo. Há muito tempo eu tenho olhado para esse ministério e aprendido. Então, de uma forma indireta, tenho sido discipulado e Deus tem me abençoado. Você está entendendo? Eu quero dizer que você está debaixo de oração, que você está aqui coberto de oração. Às vezes você está dormindo, tem gente orando por você. Às vezes você está passando pelo um dia de fervo, de luta, de guerra, mas tem gente clamando pela tua vida. Jesus estava cercando os seus discípulos de oração. Pai, eu rogo por eles. Senhor, cobre a vida deles. Nós somos cobertos de oração. Em terceiro lugar, Jesus, lá em João, ele orou pela igreja cristã mundial. Quem crê nisso, diga amém. Ele orou por mim, ele orou por você, Jesus orou por nós. Olha o versículo 20, a minha oração não é apenas por eles, ou seja, pelos discípulos, rogo também por aqueles que creram em mim, pela mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim, eu em ti. Aí Jesus vai falando. Ou seja, a oração de Jesus por nós como igreja, ela tem um grande objetivo, perceba comigo, estão comigo aí? O objetivo da oração de Jesus pela igreja foi estabelecer a unidade. O diabo está em crise existencial, porque a igreja cristã mundial está em unidade. Porque vocês têm andado em unidade, porque aquilo que o bispo falou, que foi profetizado ontem, que vai ser profetizado amanhã, e esses próximos dias, vai acontecer, porque existe uma unidade. Sabe o que é a unidade? Diga assim, a unidade é o endereço da bênção. Então você tem que lutar esse ano para andar em unidade na tua família, porque casa dividida não, diga não prospera. Diga não prospera. Agora, casa em unidade, repete comigo, casa em unidade, melhor isso, eu não ouvi, casa em unidade, prospera e prospera muito. Eu quero profetizar que a tua casa vai ser uma casa em unidade, a tua casa vai prosperar e vai prosperar muito. Então Jesus ele ora. E qual é o objetivo de tudo isso? Por que eu estou citando esta oração de Jesus? Para te incentivar a orar. Porque se Jesus, que era Deus, tinha uma vida de oração, a pergunta é, e nós? Que ninguém nos ouça, só nós aqui, a internet e o mundo todo.
Como que está a tua vida de oração? Você tem tido tempo para orar? Não precisa mostrar não, cadê tua Bíblia? Ela está num aplicativo no teu celular? É só um aplicativo? Mais um. Vamos fazer um comparativo nessa pós-modernidade? Dentro desses dois aplicativos do teu celular, qual que você usa mais, o Facebook ou a Bíblia? Qual que você acessa mais? Se Jesus, que era Deus, orava, e a vida de oração, e nós vamos ver aqui de forma rápida, a vida de oração de Jesus era uma vida intensa. Por que nós não temos uma vida assim? Preste atenção, quem não faz da oração algo importante para a sua vida, um fator primordial, ele é fraco na obra de Deus, ele é impotente diante dos seus problemas. A oração é o veículo que nos conduz ao milagre. Deixa eu te dizer uma coisa, é possível que você esteja a uma oração de distância de um grande e poderoso milagre de Deus na tua vida, só que o que acontece? Nós somos preguiçosos, a nossa vida de oração às vezes é pífia. Então, olhando para Jesus, vamos tentar tirar dele o exemplo. Eu quero mostrar algumas coisas importantes para vocês aqui. Primeiro, eu quero te dizer que Jesus, ele era perfeitamente Deus e era perfeitamente homem. Quando ele estava na terra como homem, ele era Deus, mas ele não usava alguns atributos de Deus. A Bíblia fala lá em Efésios, no capítulo 2, que mesmo sendo Deus, ele não se julgou ser igual a Deus, mas ele se esvaziou de si mesmo. Estão comigo? Estão mesmo? Então pega aí. Ele se esvaziou, então ele era perfeitamente homem. Há alguns atributos que a gente aprende na igreja, que Deus é atributos de Deus: onipresente, onisciente, onipotente. Jesus não era onipresente. Ele não estava em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele saía de uma aldeia, ia para outra, ia para outra. Então ele não fazia uso desse atributo de Deus. Ele não era onisciente. Ele chegava nas pessoas e perguntava quais eram os problemas, e as pessoas respondiam para ele. Ou seja, ele não usava da sua onisciência com as pessoas. Ele não era onipotente também. Então, algumas coisas a gente precisa entender. Jesus era perfeitamente homem. E olhe para Jesus, realizando o seu ministério como homem, ungido de Deus, cheio do Espírito Santo, sim. E ele disse, por isso que ele disse que nós faríamos as obras dele, e maiores ainda as faríamos. Porque ele, como homem, trouxe à existência, através da oração, milagres extraordinários. Jesus orava, diga comigo, Jesus orava. Então eu quero pedir para o pessoal da mídia me ajudar agora. A gente vai fazer vários versículos. Lucas capítulo 3, versículo 21. Vamos lá, vamos ler bastante a Bíblia. Também é uma habilidade a gente desenvolver. Só esse texto, só no livro de Lucas, tá? Não vamos nem para os outros, só vamos no livro de Lucas. Quando todo o povo estava sendo batizado, Jesus no Jordão, João Batista batizando, também Jesus foi. Enquanto ele estava o que, igreja? O céu Jesus estava o quê? E o céu eu sempre achei, Bispo Júlio, que o Espírito Santo de Deus veio sobre Jesus por causa de um chamado da eleição dele, porque ele era Deus, mas, puxa, ele estava orando. E quando ele estava orando, a Bíblia diz que os céus, os céus vão se abrir quando você começar a orar. O Espírito Santo de Deus vai descer quando você começar a orar. A Bíblia diz que Deus fala do céu quando Jesus estava orando, e Deus fala assim: esse é o meu filho amado, em quem me comprazo. Aleluia, aleluia. Lucas 4:40,
4:40. E ao pôr do sol, o povo trouxe a Jesus todos os que tinham vários tipos de doença, e ele os curou, impondo as mãos sobre... Amém? Vamos até o 42. Também, vamos lá, 42, 41 primeiro, né? Desculpe. Além disso, de muitas pessoas saíam demônios gritando: tu és o Filho de Deus. Ele, porém, os repreendia e não permitia que falassem, porque sabiam que ele era o Cristo. Olha o 42. Ao romper do dia, leia comigo. Ao romper do dia, Jesus foi para um lugar... Foi fazer o quê? Para um lugar solitário. E as multidões o procuravam. E quando chegavam até onde ele estava, insistiam que não as deixasse. Espera aí. Aqui não fala que ele estava orando, mas vamos lá, no mesmo texto em Marcos capítulo 1, versículo 35. Marcos 1, 35. Eu vou insistir na leitura para vocês entenderem. Vamos lá. Marcos 1, 35. Leia comigo, o mesmo texto. Leia. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se e saiu da casa e foi para um lugar deserto, onde ficou? Onde ficou? Jesus orava. Lucas 5, versículo de número 15. Leia comigo. Todavia as notícias a respeito dele se espalhavam ainda mais, de forma que as multidões vinham para ouvi-lo e para serem curadas das suas doenças. 16, leia. E Jesus orava. Lucas capítulo 6, versículo 12. Num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de, e passou, fala com mais fé, e passou, pergunte para alguém aí, qual foi a última vez que você passou a noite toda orando? Mas Jesus, que era Deus, passava a noite toda orando. Jesus. E ainda, Lucas capítulo 9, versículo 28 ao 29. Lucas 9, versículo 28. Vamos lá. Aproximadamente 8 dias depois de dizer estas coisas, Jesus tomou consigo a Pedro, João e a Tiago, e subiu para um monte para... Jesus estava fazendo o quê? Vamos lá, no 29. Enquanto a aparência de seu rosto se transformou e as suas roupas ficaram alvas, resplandecente como um brilho de um relâmpago. Jesus orava. Lucas 11, versículo 1. Hoje vocês vão falar, esse bispo aí é de Bíblia, meu. Vamos ler a Bíblia. Vamos lá, versículo 1, leia comigo. Jesus, certo dia, estava o quê? Em determinado lugar. E tendo terminado, um dos seus discípulos disse: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou os discípulos dele. Jesus orava, irmão. Lucas 22, versículo 32. Aleluia, é muita oração aqui, hein? Mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. Enquanto você se converter, fortaleça os seus irmãos. Jesus estava orando por Pedro. Lucas 22, 40. É esse? Chegando ao lugar, ele lhes disse. O que ele disse? Pode ler com fé. Vamos lá? Orem. Lucas 22, 44. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Lucas 23, 24. 23, 24. Ah, tem o 45 também, né, filho? Pode pôr aí. É muita oração. Então Pilatos, 23, 34, queridão. Aí. Jesus disse, leia: Pai,
perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Jesus orando, falando com Deus. Lucas 23, 46. Já estou terminando. Leia aí. Jesus, Pai, e tendo dito isto, bom, estão comigo ainda? Eu não consigo olhar para todos esses textos apenas no livro de Lucas, declarando as orações de Jesus, e olhar para isso apenas como uma informação. Eu preciso aprender alguma coisa aqui nesta noite. Eu preciso entender que o nosso Senhor Jesus, na prática de oração, Ele tinha uma prática intensa. E olhar para nós, vendo Jesus como nosso espelho, como nosso Senhor, como a nossa referência, e perceber que nós estamos muito longe disso. Eu não estou dizendo, irmão, que você não ora. Provavelmente você é fruto de oração. Você está aqui é fruto de oração. Nós somos frutos de oração. Eu sou fruto de oração de uma mulher que orou por mim durante muito tempo. A minha mãe orava por mim, porque eu tinha uma vida completamente destruída. E eu sei que por causa da oração da minha mãe, a intercessão que Deus colocou no coração dela, Deus me pinçou e me tirou das trevas e me transportou para a sua maravilhosa luz. A minha mãe orava por mim, eu me converti e batizei a minha mãe. Então a oração tem poder. A oração, ela tem poder no nosso espírito e ela ativa o mundo espiritual para que as coisas extraordinárias do céu comecem a acontecer. Eu vim aqui hoje com uma missão muito difícil, porque é fácil eu falar para você que Deus vai te abençoar, que Deus vai te dar um ano próspero, e vai mesmo, e eu creio que vai. Eu quero dizer que a tua família vai ser bendita, eu quero dizer que os caminhos vão se abrir, é muito maravilhoso falar isso, mas eu quero te dizer, minha igreja, que nós precisamos orar, que a nossa vida de oração precisa mudar de uma vez por todas. A Bíblia fala tanto da oração de Jesus, não é só para nossa informação apenas, mas é para que a gente saiba que como Ele orava, nós temos que orar também. Nós não podemos resumir a nossa oração em alguns pedidos de joelhos antes de dormir. Nós não podemos pedir para Deus algumas coisas e não ter uma relação na oração. Orar é falar. Orar é declarar. Vocês são casados? O casal aqui? Como que ela chama? Não, a esposa Joyce. E você? Mateus. Imagina só, Mateusão chega em casa depois do trabalho, bate na porta lá, oh, Joyce, minha querida esposa, já fez o feijão nesta noite? E ela lá de dentro, sim, meu amado marido, coloquei toicinho do jeito que você gosta. Muito obrigado, minha esposa amada. É assim que você faz lá, querida? Sabe por quê? Porque provavelmente o Mateus tem intimidade com ela. E a intimidade nos dá acesso sem nenhum tipo de religiosidade. Você tem que entender que Jesus orava ao Pai e a intimidade dele trazia para ele um acesso poderoso e ele entrava na intimidade de Deus. E Deus fala com os íntimos. A oração nos torna íntimo dele. A oração nos leva à intimidade de Deus. Os segredos são revelados aos íntimos.
Vou repetir, segredos do céu são revelados aos íntimos. E o que me faz íntimo? A oração. Quanto mais você orar, mais você vai saber dele. Quanto mais você orar, mais ele vai se revelar na tua vida. Quanto mais você orar, mais alegria vai entrar no teu espírito. Quanto mais você orar, mais as cadeias vão ser quebradas. Quanto mais você orar, mais milagres vão acontecer. Quanto mais você orar, mais o inimigo vai retroceder. Quanto mais você orar, o milagre do céu vai se estabelecer na tua vida, porque quem ora conhece a intimidade dele. Jesus, ele se relacionava com as multidões, mas as multidões não eram íntimas dele. Ele se relacionava com um grupo mais seleto, os 70. Mas os 70 também não eram íntimos. Ouvia o que as multidões não falavam, mas dos 70 tinha 12. Aí esses 12 era diferente. Os 12 andavam a par e passo com ele. Aonde ele ia, os 12 estavam. Mas dos 12, tinha 3. Tinha? Pedro, Tiago, João no barquinho. Esses 3 não era fácil não, os caras eram junto, um em carne, como diz lá na zona leste de São Paulo. Aí dos 3, tinha um. Dos 3 tinha? Era João. E para quem tem intimidade, Deus conta os seus segredos. Tem revelação do céu que Ele vai colocar só nos teus ouvidos. Tem coisa que Ele vai falar através da oração. As pessoas vão olhar para você e vão falar assim: é maluco. Você é maluco, Júlio. Você vai abrir uma igreja desse tamanho, vai construir uma igreja desse tamanho. Você é louco, cara. Mas só Ele sabe o dia que Deus visitou ele e falou: faça. Alguém poderia dizer para ele: você está louco, rapaz, vai com calma. Mas Deus já tinha falado com ele, porque em oração ele buscou o Pai. E quando busca em oração, com intimidade, ele revela segredo. João, na ceia, todo mundo estava em polvorosa, porque Jesus falou assim: tem um de vocês aqui que vai me trair. Pode saber aí que aí todo mundo, ninguém tinha coragem de falar, perguntar, né? Quem é? Ninguém tinha perguntado. Sabe o que eles fizeram? Pergunte o quê? Pergunte para mim o quê? Eles falaram assim: João, para nós ele não vai falar não, mas se você perguntar, ele vai falar. Sabe o que aconteceu? João foi e Jesus falou, porque João era íntimo. Porque Jesus era íntimo de João e João era íntimo de Jesus. O relacionamento deles era um relacionamento estreito, não tinha espaço, não tinha lacunas abertas, não tinha tempo ruim, um estava num lado, outro estava junto com ele, ele estava o tempo todo do lado do seu Senhor. E eu quero te dizer uma coisa para terminar: a oração, ela fecha as brechas, e ela nos conduz a um espaço de intimidade, aonde as revelações da mais alta revelação poderosa do poder de Deus são ditas aos nossos ouvidos, dirigindo os nossos passos. Escute o que eu vim dizer para você aqui nesta noite profética. Não há coisa mais profética do que a oração, porque a gente ora para que Deus derrame sobre as nossas vidas um futuro. E eu orei nesta madrugada inteira, eu falava para os meninos quando eu estava vindo para cá: Deus me deu uma palavra, e aí ele falou: não, é outra. E aí ele falou: fala de oração para esse povo. Eu sei o que Deus está fazendo aqui hoje. Eu sei que tem famílias aqui hoje que vão ser arrancadas das mãos das tribulações, porque vão começar a orar de forma sobrenatural, e Deus vai te levantar nesta habilidade de oração.
Você vai desenvolver esta habilidade de oração este ano. Não vai passar um dia em branco, não vai passar horas em branco, toda hora. Paulo fala, orai sem cessar. Recomendava o apóstolo Paulo. Orai sem cessar. Os patriarcas oravam, aleluia, amém ou não? Abraão falava com Deus, Isaac orou por Rebeca que era estéril e ela teve filho. A oração ela quebra a esterilidade. Jacó orou a Deus e o poder de Deus se manifestou. Os reis oravam, todos os reis oravam. A Bíblia diz de um rei chamado Asa, que ele estava diante de uma multidão de 1 milhão de homens contra ele, e ele clamou a Deus, e Deus deu livramento sobre ele por causa de uma oração. A oração traz livramentos. Os profetas oravam. Quem se lembra de Elias? Elias orava e o fogo caía, porque a oração traz o fogo do céu. O seu discípulo Eliseu orou quando aquele menino estava lá enfermo, quando estava morto, e ressuscitou o filho daquela mulher por causa de uma oração. Irmão, eu quero te dizer, o que nós precisamos é orar mais. Olhe para 2, 3 e fala assim, irmão, Deus te trouxe aqui hoje para te dizer, para você orar mais. Amém. Ah, mas bispo, eu tenho vergonha de orar, irmão. Vergonha a gente tem de passar por guerra, luta e perder. Então deixa eu te dizer uma coisa, quem aqui é casado? Levante a mão, os casais. Ore com essa mulher, com esse homem aí, meu filho. Ai, mas ore. Oração não é opção, oração é arma. Nós estamos vivendo um tempo triste, onde a humanidade está indo de mal a pior, mas a igreja está sendo protegida por causa da oração. Eu quero te dizer uma coisa em nome de Jesus. Eu vim aqui hoje declarar que um tempo de oração se inaugurará em 2020 para a igreja de Jesus Cristo. As orações subirão aos céus, os incensários serão transbordantes. Deus vai responder, Deus vai responder, Deus vai falar com cada um de nós. Deus vai.